Vamos ver do versículo 18 até o 23. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 18 até o 23. Amém? Quando acharam de eu vou para o céu. Ninguém achou. Quando acharam de eu vou para o céu. Ele não achou, disse, espera que eu também vou morrer. Amém? Espera que eu também vou. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém? Deus, nós queremos que a tua palavra não tenha erro, a tua palavra é infalível e inerrante, a tua palavra é poderosa para vivificar. Meu Deus, que esta palavra nesta noite venha vivificar nosso espírito. Pai querido, que a tua palavra venha nos alimentar os corações para receberem com alegria a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus Cristo. Nós lemos uma passagem onde vai relatar o fato da gravidez de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos a respeito de Maria, automaticamente, talvez, a sua mente já liga a outra denominação que coloca Maria em um patamar onde ela não deveria estar. Porém, Maria tem o seu grau de relevância, assim como outros personagens bíblicos que foram inspirados pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Maria foi agraciada para gerar o Salvador. Quando te perguntarem o que você acha de Maria, então, pelo amor de Deus, não demoniza a irmã Maria. Maria foi uma mulher relevante, uma mulher de Deus. Nós ouvimos pregações que falam sobre Paulo, Pedro, Moisés. Quantas pregações que nos motivam a ser homens de Deus. Da mesma maneira, se nós for um ponto que Maria foi, aquela que foi agraciada para gerar o Salvador, aquela que biblicamente é conhecida como uma mulher de oração, nós seremos mais espirituais. Então nós podemos aprender com Maria, que foi graciosamente escolhida para gerar o Salvador, Jesus Cristo. Mas o foco desta noite não é falar sobre Maria. Estamos em uma noite de ceia do Senhor Jesus Cristo. E a passagem ao qual lemos relata quando Maria ela fica sabendo de sua gravidez, José também fica sabendo que ele pensa em fugir, mas em sonho aparece um anjo e revela para ele
que o que ela queria gerar era do Espírito Santo. Enquanto talvez você é uma pessoa que gosta de assistir filmes, desenhos de super-heróis. Você gosta de assistir filme da Marvel, são filmes de super-heróis. E em qual momento da história o super-herói aparece? No momento do caos, no momento da tragédia. E o nosso maior super-herói não se chama Homem-Aranha, se chama Jesus de Nazaré, que apareceu no momento onde a humanidade já estava no caos. A humanidade estava perdida, mas veio o nosso super-herói para nos resgatar, para nos salvar. E a passagem ao qual lemos está inserida aqui especificamente. Nós fizemos a leitura do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. E se nós entendermos o propósito da escrita dos evangelistas, facilita para nós compreendermos o que de fato a palavra de Deus está nos dizendo. E o Evangelho, segundo escreveu Mateus se preocupa em apresentar o Jesus que é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Então ele vem para mostrar que Jesus Cristo, aquele que graciosamente Deus escolhe Maria para gerar o Salvador, aquele que nasceria é o Messias prometido do Antigo Testamento. Então ele não se preocupa em começar o seu evangelho falando a respeito da genealogia de Jesus Cristo. Porque para os judeus, o que é relevante demonstrar? Olha, mostra a genealogia, que ele é o primeiro, aquele Messias lá no Antigo Testamento, o descendente de Abraão. Esse é o Messias prometido, que foi profetizado. O que Maria vai gerar, o menino que Maria dá à luz, é o que foi profetizado, é a promessa do Antigo Testamento. Maria estava comprometida para se casar com José. Porém, antes mesmo dela se casar, ela recebe a notícia que estava grávida milagrosamente pelo Espírito Santo. E quando nós falamos a respeito da degradação total, a respeito da queda que o homem é corrompido, nós falamos, não tem ninguém que não peca. Todos nós somos falhos, pecadores. Depois da tragédia que aconteceu no jardim do Éden, a flor não foi amassada. Como assim, a flor não foi amassada? Se você amasse uma flor, os bolos vão sair perfeitos ou vão sair deformados? Deformados, sim ou não? O que aconteceu no jardim do Éden? Adão e Eva. E como ele, toda a humanidade cai também. Toda a humanidade, cronicamente, nasce pecador. Aí talvez você pense assim, mas e aí? Jesus Cristo, ele nasceu cronicamente manchado pelo pecado? Não, porque Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi pecado em todas as coisas, mas não achou nele pecado algum. Ele é santo, ele é perfeito. Somente uma pessoa que não conheceu o pecado, somente uma pessoa que não foi contaminada pelas coisas do mundo, será para salvar uma humanidade caída, uma humanidade corrompida. Este é o nosso super-herói, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, que vem em missão, não uma missão como apenas status, uma missão para se aparecer nos maiores outdoors, nos maiores banners. Não, aquele que veio sofrer, morrer, sangrar por sua casa, por minha casa. Aquele que o Pai envia ao mundo, que nasce em forma humana. Aquele
que é perseguido por Herodes já no início da sua vida. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Aquele que estava de frente contra o sistema religioso, os fariseus, os escribas, os conhecedores da lei, os hipócritas. Aquele que bateu de frente contra o sistema e não conseguiu ver Jesus. Quando Jesus começa a pregar, o milagre começa a acontecer, o nome dele vai se tornando cada vez mais e mais e mais conhecido. Os seus perseguidores tentam achar nele algum motivo para prendê-lo, para matá-lo, algum motivo para condená-lo, mas não achou. Pastor, mas se não achou um motivo para prender Jesus, se não achou um motivo para colocar Jesus naquela cruz, matar Jesus, como ele morreu e ressuscitou, eles não prenderam Jesus, o próprio Jesus se entrega para nos salvar, para te salvar. A missão de Jesus para salvar a humanidade, se for comparar a missão que ele nos dá hoje, de graciosamente de falar da tua palavra, nem se compara. Pastor, olha, é tão difícil cumprir o meu chamado. Irmão, é difícil foi fazer o que Cristo fez naquela cruz, mas por amor, irmãos, graciosamente ele se entrega. Vocês têm que ir lá porque você é bom, eu estou aqui não é porque eu sou bom, é porque a graça de Cristo nos capacita diariamente. Não há mérito em você. Não há mérito em oportunidade lá no pastor da minha em cima daquele público pregando porque ele é bom, porque ele é bonzinho. Não. É porque a graça, e é o que eu sou salvo da graça de Deus. Eu comecei falando de Maria. Eu pergunto que é que tinha Maria. Você vê Jesus Cristo Nazareno, que é que tinha? Pastor, não. Tem uma mulher que não tem. Uma mulher de um vilarejo. Uma mulher de um vilarejo pequeno, com suas falhas, com seus erros. É escolhida graciosamente. E isso nos mostra que Deus escolhe, não por conta das nossas habilidades, mas por causa da graça dele. Assim como Deus escolheu Maria graciosamente para gerar o seu único filho, ele também te escolhe graciosamente para fazer milagres, maravilhas. Ele te dá autoridade, ele te dá unção, ele te dá dons espirituais. Nós falamos aqui quarta-feira a respeito dos dons espirituais, o batismo no Espírito Santo. Tem um revestimento de poder. E os dons que eu e você recebem não há mérito em nós, mas é Deus nos dando ferramenta, nos capacitando para proclamar, para edificar. É graça de Deus. Graciosamente, Ele escolhe Maria para gerar o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a primeira verdade que nós aprendemos na leitura que fizemos é que Jesus, Ele é o nosso Salvador. O nome Jesus, ele provém da palavra, da expressão hebraica Jeová salva. Então, o nome de Jesus Cristo, o significado que é expressado no hebraico, já aponta para a sua missão. Pensa bem, se o menino que Maria gerou, o menino que o Espírito Santo gerou em Maria, ele fosse apenas mais um menino, ele não estava apto para morrer por causa de uma humanidade. E até mesmo um significado que é revelado para dar um nome ao menino que nasceria dela, já apontava para a missão que ele veio cumprir. Então aparece a expressão hebraica, Jeová salva, apontando para o propósito de sua vinda, salvar a mim e salvar a você. Em João,
Capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O menino que Maria dá à luz é a porta para a salvação. É a porta para a vida eterna. E eu te pergunto nesta noite, você já entrou por essa porta? Ou não? Pastor, eu não entrei por essa porta. Pastor, eu estou do lado de fora dessa porta. E eu te digo, a porta que nós temos que passar e permanecer para nós sermos salvos se chama Jesus Cristo de Nazaré. E muitos não querem passar por essa porta, porque passar por essa porta é exigir renúncias, é exigir o desapego das coisas pecaminosas, porque a porta não é larga, a porta é estreita. Você consegue passar por qualquer coisa pela porta estreita? Quantas pessoas lutam por apartamento, tem que vender os móveis? Não vai brincadeira, os móveis dentro do apartamento. Eu vou vir na festa para mudar para o apartamento também. Será que os móveis? Não, vai mudar. Quantas pessoas, por exemplo, uma mesa de vidro? Uma mesa de vidro eu não consigo trazer para cá. Porque é madeira. Se não me engano, eu peguei uma mesinha dele, não entendeu? Deixei a minha frente, ela ficou a diferença. Ou seja, eu tive que renunciar porque não ia caber no local onde eu ia morar. E Jesus Cristo é a porta para a salvação. E essa porta é estreita, nós não conseguimos passar com a complexidade do nosso pecado. É necessário abrir mão. Mas, pastor, meus pecados é tão bom. Pastor, eu não estou desapegada da picada do todo final de semana. Pastor, eu não estou desapegada da minha mãe, da minha esposa, pastor. Pastor, eu não estou desapegada disso, daquilo que eu não consigo. Seria a mesma coisa que eu pensar assim, eu não vou desapegar da minha mesa de vidro, da minha mesa chique de vidro. Mas quando nós abrimos mão, nós renunciamos de pecados, de coisas, nós entramos pela porta da salvação, aonde nós teremos a vida eterna. Eu te pergunto, os pecados nossos, vamos aqui na terra, é mais valioso do que uma vida eterna, juntamente com Cristo? Assume. Então Cristo te convida nesta noite a abrir mão de pecados, a renunciar coisas que não passam por essa porta estreita, para ter a salvação. Nós aprendemos que Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria, é o nosso Salvador. Ele é a porta aonde nós temos a salvação. O caminho que o mundo nos oferece não é apenas um caminho, mas o destino é apenas o mesmo, a perdição. Vem por aqui, olha, faça isso, aceita essas ideologias, olha, a verdade é relativa, isso é relativo. Caminhos que nos levam apenas para um destino, a perdição, condenação. Quando você conta os caminhos durante a sua semana, durante o seu dia, aparece como opção para você. Oportunidades para falhar, oportunidades para pecar. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vemos que não existe caminhos. Existe um caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o caminho, a verdade, Ele é a vida, nele nós temos vida. E você está entendendo porque você sofre tanto, você passa por tanta dificuldade, por tanta prova que te machuca, que te fere emocionalmente, psicologicamente. Você está entendendo porque agora você tem vida, palavras te machucam, coisas que vêm para te ferir, agora você sente dor porque você tem vida. Pastor, antes de Cristo, outrora nós estávamos mortos
os nossos pecados e delitos. E morto não sente dor. Mas quem tem vida, sente dor, passa por aflição. Mas nós temos bom ânimo, porque o Cristo que nasceu de Maria, de Nazaré, morreu, mas ressuscitou, ele venceu, e nele nós somos mais do que vencedores. Você não é um derrotado, você não é um perdido, você não é uma obra do acaso, você é alguém que é vencedor, porque você passou pela porta, que é Cristo, e nele você tem a salvação. Ele é o nosso Salvador, meus irmãos. Quando você está doente, você toma remédio, você vai ao médico, mas tudo isso é instrumento. E de fato opera é Cristo. É Cristo que opera. É Cristo que usa a medicina. É Cristo. O centro tem que ser Cristo. A nossa vida tem que apontar para Cristo. As conquistas que você tem que dar graças a Deus, porque é por conta dele, é por causa dele, que nós temos tudo o que nós temos. É por causa dele. Você vai ter esse tipo de pessoas, você não sabe aqui. Deus usa pessoas para te abençoar, assim como Ele tem levantado pessoas aqui na igreja, na igreja, na minha vida. Mas quando as pessoas te deixam na mão, quando as pessoas te decepcionam, Cristo não, Ele não te decepciona, é nós que nos decepcionamos. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa posição? Mediante tudo o que Cristo fez, somente Ele é o caminho, a verdade da vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei como você vai sair do seu coração. Jesus Cristo fazer orar. E saia daqui nessa noite. Passe pela porta que chama Jesus Cristo. E saia crendo que nele você tem a salvação. As dificuldades vão vir e você vai olhar para trás, eu vou voltar onde eu estava. E Cristo fala para você, permaneça em mim. Porque a felicidade que eu tenho para você não se baseia em um momento aqui na terra, mas se baseia em uma eternidade de alegria, de júbilo, de louvor na minha presença. Do que adianta se alegrar, do que adianta sorrir num momento aqui na terra e sofrer eternamente num lago de fogo. Do que adianta? Mas vale o crente fiel que está chorando, está triste, está cabisbaixo, mas está adorando, está glorificando, porque sabe que a nossa vida não se baseia nessa terra, mas sim na eternidade, ao lado de Cristo, na presença do Todo-Poderoso. Nós já podemos desfrutar um pouco do reino de Deus, que já foi inaugurado quando Cristo vem aqui na terra. Você sabia que até as enfermidades nós temos cuidado? É nós vivendo um pouco da plenitude, um pouquinho. Nós vivemos ainda não de forma plena, mas um pouquinho nós conseguimos desfrutar aqui na terra. Nós temos o nosso corpo glorificado, mas desfrutando um pouco do reino de Deus aqui na terra. Deus nos cura, Deus nos abençoa, Deus nos renova. Deus é muito bom, meu irmão. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Não deixe que as dificuldades da vida te tirem dessa porta que é Cristo. Somente Ele é o nosso Salvador. Nós aprendemos isso à luz da palavra de Deus, até mesmo o significado da palavra Jesus, que é aquele Jeová sabe. Esse é o Deus que nós servimos. E a segunda verdade que nós aprendemos na leitura que fizemos é que Jesus é a nossa maior promessa. O versículo 22 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta.
Comecei falando que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Você vai ler o Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para o Messias, que viria. Após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos apontavam para o Cristo que veio e ressuscitou. No Antigo Testamento, a visão era para frente. Vai vir o Cristo, o Messias prometido, vai vir. Ele era uma promessa, e ele vem. A promessa se cumpre. Após essa promessa se cumprir, agora os apóstolos vão apontar para o Cristo que veio, morreu, ressuscitou, mas o seu estado de exaltação ainda não foi concretizado. Por que não? Porque ele vai voltar para buscar a sua igreja que se preparou. Ele vai voltar. Nós somos noiva. Como é a preparação de uma noiva? Aí disse, como é a preparação de uma noiva? Está chegando o casamento, eu vou casar. Então, uma ligação na roupa que vai colocar, na maquiagem que vai fazer, no cabelo que vai arrumar, vai se preparar porque vai ver o noivo. Não é que o noivo vai se vestir. Ou seja, o noivo tem a noiva preparada. Assim é Cristo, o noivo vai voltar. E o que a noiva está fazendo? Está se preparando? Está se santificando? Que possamos, em nome de Jesus Cristo, fixar essa verdade no nosso coração, que Cristo vai voltar. Ele é a maior promessa que já se cumpriu, e agora Ele veio. Talvez você se frustre, ou se frustrou por conta de promessas que foram feitas para você. Pessoas fizeram promessas para você, olha, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, e você fala, olha, tal pessoa não cumpriu uma promessa que fez para mim. E você espera a promessa, talvez, do carro, a promessa da casa, você espera a promessa, tantas e tantas promessas que outrora fizeram para você, e você se frustrou porque essas promessas não se cumpriram. Mas eu quero te dizer que nós temos motivos de sobra para se alegrar, porque a maior promessa já se cumpriu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Promessas terrenas não faz a nossa vida ser salva. A maior promessa que nos deu vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Erga a sua cabeça. Nunca se esqueça que a maior promessa, a promessa que nos dá a vida eterna, que nos tira, que nos livra da condenação, já veio. Morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, os filhos. Ele vai voltar. E quando ele vir buscar a igreja, já não haverá mais pranto, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais luto, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, câncer, coronavírus, muitas e muitas enfermidades. Lá na eternidade, com Cristo não haverá mais choro, não haverá mais pressão psicológica, não haverá mais enfermidade física, emocionais, não haverá mais fome, lá não haverá mais os problemas que nós enfrentamos aqui na terra, porque lá nós estaremos na presença do Todo-Poderoso. E o que nos alegra na eternidade não são as ruas, não são os muros, mas é a presença de Cristo. Onde Cristo está é o melhor lugar para se passar uma eternidade. É o melhor lugar, meus irmãos. Não deixe as dificuldades da vida venham fazer você esquecer dessa promessa. Cristo veio e Ele vai vir nos buscar.
abandonam os filhos. Filhos abandonam os pais. Tudo isso consequência do pecado. Pessoas mentem, falham, mas Deus é fiel para cumprir toda a palavra que Ele disse para mim e a você. E a palavra dele vai se cumprir, está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Você não está esquecido aqui na terra, você não está abandonado. Eis estarei convosco até o fim. Ele não te esqueceu, e breve ele vai vir nos buscar. Pastor, que horas? Pastor, que ano? Já cantaram o cartão do ano para a volta de Cristo. Está lembrando mal? Mas ele voltou. Porque ele vai voltar com o mundo. E olha para a dona, ninguém sabe, se soubesse, não sairia de casa. Ou esperaria, né? Ou não. Eu chegaria para a polícia. Ninguém sabe. Ninguém sabe o momento da vida de Cristo. Mas como que eu faço? Para me preparar, esteja sempre pronto, se santificando. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O inimigo não quer que você persevere. É por isso que ele tira uma força, é por isso que ele tenta roubar a sua fé, é por isso que ele tenta ofuscar o seu ânimo. Porque se nós não perseverarmos até o fim em Cristo, nessa perda, nós vamos ser salvos. Não pense você, não pense eu, que nós teremos a oportunidade do ladrão da cruz. Não pense eu, não pense você que no momento que nós estivermos no leito do hospital, Deus, eu te sei com muito suficiente, só não pense. Você tem uma oportunidade hoje para entrar nesta porta. Você chama Jesus Cristo. Mas como eu disse, essa porta é estreita. Há renúncias. Nossa, é muito difícil renunciar coisas que eu sei que é muito. Quem nunca tentou já vencer vícios, quem nunca tentou vencer coisas que desagradáveis para o Santo. É uma luta. Você tenta e você cai, você tenta, você cai, mas no momento em que você cai, você não permanece no chão, porque o seu lugar não é lá, e o Espírito Santo te ajuda a se levantar. Nós fomos santificados, nós estamos sendo santificados e nós continuaremos até a santificação definitiva. No final, todos os dias nós temos que se santificar. Porque a Bíblia diz, você sabe disso, que sem santificação ninguém verá Deus. E o que é santificação? Se separar da condenação do pecado. Se separar, buscando cada dia viver os princípios bíblicos. A maior promessa é Jesus Cristo que veio, morreu por mim e por você. A maior promessa não é coisas materiais, mas sim Jesus Cristo. E talvez você já esteve em Cristo e hoje você se afastou. Talvez outrora você louvava, talvez outrora você chorava diante da presença do Espírito Santo, falava em línguas espirituais, outrora você era usado como um canal de bênção, você ajudava na mídia, você cantava, você dava a palavra, você tinha um versículo, e as dificuldades da vida veio e soprou o seu barco. E você não percebeu em Cristo, deu oportunidades para as dificuldades, o inimigo usa as dificuldades para te levar para longe da presença de Deus. Mas Deus é tão bom que te trouxe aqui nesta noite, não porque pessoas te convidaram, mas porque Ele tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir esse plano em você. Se você abrir o seu coração e fazer uma oração, se você entrar por esta porta, que é Jesus Cristo, os planos dele vai ser acreditado na sua vida. Mas se você permanecer fora da porta, se você não ouvir o que Cristo falou para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e
nós temos que abrir a porta dos nossos corações. Nós temos que entrar por esta porta que se chama Jesus Cristo. Fácil não é, mas nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos convence dos nossos pecados, que está ali a todo tempo, nos incomodando, nos atraindo para a caminho de Cristo. Em Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja, ele com uma promessa se cumprindo no Novo Testamento. Em Isaías 9,6. Em Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele que no Antigo Testamento era promessa, no Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Nós aprendemos que Jesus é a maior promessa em nossas vidas. E a terceira lição, a terceira verdade que nós aprendemos é que Jesus é o nosso Deus presente, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá, aquilo que nós lemos está escrito lá no Antigo Testamento. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, mostrando que Cristo não é um Deus presente, não é um Deus distante, mas é um Deus presente. Ele não é um Deus que está longe do nosso alcance, mas está presente em nossas vidas. Ele não é feito de gesso, ele não é feito de cimento, ele não é feito de madeira. Nós não podemos ver ele, porque o homem não pode fabricar Deus. Fabrica outras coisas que colocam em posição de Deus, mas aquilo não é Deus. O nosso Deus nós não vemos, mas nós sabemos que Ele está presente conosco. Em Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele é um Deus presente. Ele é o Emanuel. Ele está contigo. A promessa se cumpriu. A promessa está se cumprindo. E ela também vai se cumprir. Porque Cristo vai voltar. E como Ele vai encontrar a sua noiva? Sem vestido? Sem maquiagem? Sem os preparos para as bodas do Cordeiro? Como Ele vai encontrar a sua noiva? E possamos todos os dias nos preparar, nos santificar. Então nós aprendemos, na leitura que fizemos, nós extraímos 3 verdades. Primeiro, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Segundo, que Ele é o cumprimento da promessa. Ele é a nossa maior promessa. E em terceiro, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus conosco. Não desista. Não pare, porque Ele está contigo. Entre nessa porta, a porta da salvação que se chama Jesus Cristo. Se necessário for fazer renúncia, faça. Com certeza é. Porque você precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo. É difícil, meus irmãos, é difícil. Mas vale a pena seguir a Cristo. Porque Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos neste momento. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por enviar o nosso super-herói, que
se chama Jesus Cristo. O Jesus, o Jeová que salva. Obrigado, Senhor Deus, por nós termos um Salvador. Obrigado, Senhor Deus, por nos trazer aqui nesta noite para nos fazer entender que Cristo é a maior promessa das nossas vidas. E essa promessa se cumpriu, Ele veio, morreu, ressuscitou. Ele vai buscar a tua igreja, Ele enviou o teu Espírito Santo, e nós não estamos só. Meu Deus, talvez há pessoas que não estão dentro dessa porta que se chama Jesus Cristo. Meu Deus, talvez há pessoas aqui nesta noite